Nação, tem muita coisa acontecendo agora no Flamengo, tanto nos bastidores como também na contratação de reforços. Como vocês sabem, o Flamengo se apresentou hoje no Ninho do Urubu para dar início às atividades de pré-temporada de 2024. Mas o Flamengo se apresentou sem grandes novidades. Os grandes reforços que o Tite queria não vieram. A novidade mesmo foi aquilo que eu já contei para vocês, que foi a reunião entre Tite e diretoria rubro-negra, onde foram colocados novos objetivos, com novos nomes e novas datas prioritárias para que o Flamengo possa realizar suas contratações. O Tite pediu para que a diretoria rubro-negra corresse contra o tempo e conseguisse apresentar os reforços até a próxima segunda-feira, dia 15. Com isso, ele conseguiria fazer a pré-temporada nos Estados Unidos com os jogadores que chegarem para que ele possa começar já no jogo contra o Vasco, que é o clássico já do retorno da equipe dos Estados Unidos depois do dia 30 de janeiro, com a equipe mais homogênea, com a equipe mais encorpada. Porque daí para frente, pessoal, nós não podemos perder o Campeonato Carioca de novo para o Fluminense, senão o Fluminense bate tricampeão carioca, a gente não pode dar mole na Copa do Brasil, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores da América. Então o Tite quer entrar em todas essas competições forte, e ele está certo. Então, a diretoria rubro-negra já tem novos nomes para as prioridades do técnico Tite, eu vou contar aqui para vocês. Tem um novo zagueiro sendo observado, tem o lateral esquerdo para ser resolvido nos próximos dias e tem duas desistências, vamos colocar assim, do Flamengo em dois grandes nomes. Além da questão das contratações, ainda está fervilhando nos bastidores a questão política no Flamengo. 2024 é o último ano de Rodolfo Landim. E 2025 começa um triênio com um novo presidente. Eduardo Bandeira de Mello já foi conversar com o Márcio Braga sobre uma coligação entre eles para lançar um candidato único da oposição. Só que tem um detalhe, ambos querem vir presidente, tanto o Márcio Braga quanto o Eduardo Bandeira de Mello. E o Márcio Braga falou com os meninos do Antenados NJ sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha, então, no que o Márcio Braga falou lá no velório do velho Lobo Zagallo. Espia só, nação. Tenho a dúvida de que devia ser mais profissionalizado, mas o Landim está aí, não vai aprofundar a questão da profissionalização. Então não adianta contar com isso. Temos que contar com a torcida para sermos campeões novamente esse ano. E o senhor, aproveitando a oportunidade, esse ano de eleição, o senhor vai apoiar alguém? Vai apoiar o candidato do Landim? Bom, eu gostaria muito de ser o candidato, gostaria que me apoiasse. Ah, por que não, né? Por que não? Por que não? Então tá aí, pessoal. Por que não? Eu gostaria que me apoiassem. Ou seja, o Márcio Braga gostaria muito de vir candidato. E eu até entendo ele. Ele foi presidente do Flamengo quando o Flamengo não tinha um centavo, né? Ele é o famoso dono da célebre frase, acabou o dinheiro. Agora tem dinheiro sobrando. Então ele deve ficar assim com os olhos até marejados, imaginando como que seria fazer a gestão do Flamengo com uma receita aí de mais de 1,5 bilhão de reais no ano. Muitas pessoas vão questionar a fala de Márcio Braga com relação à profissionalização do futebol, dizendo que na época do Márcio Braga ele não profissionalizou o futebol, não fez nada diferente do que o Landim. O próprio Marcos Braz já foi VP de futebol do Márcio Braga. Só que tem um detalhe, pessoal. Como você pode profissionalizar algo sem dinheiro? Na época do Márcio Braga, não havia dinheiro para profissionalizar absolutamente nada. E ainda assim ele ganhou alguns títulos. Eu tenho muito respeito pelo Márcio Braga. Acho que ele foi um dos grandes presidentes que eu tive a oportunidade de ver no comando do Flamengo. Mas ainda é cedo para falar que ele seria a melhor opção do que as demais, porque a gente ainda não viu o plano de governança de nenhuma. Confesso que eu sou tendencioso a gostar daquele que falar em profissionalismo, daquele que pensar em trazer um diretor esportivo de futebol. Um Thiago Escuro, um Diego Serri, seriam nomes que eu adoraria no comando do futebol do Flamengo. E prestem bem atenção, vice-presidente é uma coisa, diretor de futebol é outra completamente diferente.
e é o diretor de futebol do Bragantino, junto com o treinador Pedro Caixinha, que estão dificultando a saída do Léo Ortiz e do Juninho Capixaba para o Flamengo. O Pedro Caixinha conversou com o Diego Serri, que é o diretor de futebol do Bragantino, e pediu para manter esses dois jogadores, Juninho Capixaba e Léo Ortiz. Por isso, o Red Bull Bragantino não vê com bons olhos a liberação dos jogadores para o Flamengo. O Marcos Braz praticamente jogou a toalha. Também envolvido no velório do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, ele disse que o Bragantino está fazendo jogo duro e que o Flamengo vai esperar, vai deixar o Bragantino decidir. O Bragantino adota uma postura profissional porque o treinador dos caras quer tanto o Léo quanto o Juninho Capixaba. Então por que eles vão dar de mão beijada para o Flamengo? O Flamengo deu vários jogadores de mão beijada para o Red Bull Bragantino. Lembra do Marcos Paulo, lateral esquerdo, que eu sempre falei para vocês, que era muito bom jogador, se lesionou no ano de 2023, não teve oportunidade entre os titulares e os profissionais do Flamengo? Pois é, o Flamengo emprestou ele para o Red Bull Bragantino. Então agora nós estamos sem lateral esquerdo, o Bragantino não quer negociar o seu lateral esquerdo com o Flamengo, e aquele que poderia ocupar a vaga no Flamengo foi gentilmente cedido ao Flamengo para o Red Bull Bragantino. É claro que o Flamengo poderia ter exercido a vontade de comprar o Marcos Paulo, mas não exerceu, devolveu ele para o Nova Iguaçu e o Nova Iguaçu repassou ao Red Bull Bragantino. Então, hoje, gente, é certo dizer que o Flamengo desistiu do Léo Ortiz. Por que é certo de dizer? Porque o Flamengo não vai melhorar a proposta. O Flamengo não vai fazer absolutamente mais nada. O Bragantino está lá com a proposta na mão. Se o Bragantino aceitar aquilo que o Flamengo pediu, negócio fechado. Se o Bragantino não aceitar o que o Flamengo pediu, não tem negócio. O Flamengo não tem como melhorar mais. Por isso, o Flamengo já está olhando outros zagueiros. Agora à tarde, chegou para mim a informação que o Flamengo está olhando um zagueiro que já foi oferecido para o Flamengo no meio do ano passado. Eu estou falando do zagueiro William Rocha. O William Rocha tem 28 anos, 1,98 m, tem contrato com o CSKA da Rússia até dia 31 de junho de 2025. Só que o CSKA não tem interesse de continuar com ele. Na verdade, o CSKA já quer negociá-lo há um certo tempo. Tanto é que ele foi oferecido ao Flamengo no meio de 2023. O Flamengo, naquela época, não quis. Há equipes da Europa interessadas no zagueiro William Rocha. Só que o CSKA pede está sendo recusado pelas equipes europeias que estão interessadas no zagueiro. As propostas que estão chegando ao CSKA beiram 2,5 a 3,5 milhões de euros. E o CSKA quer 6 milhões de euros. O Flamengo chegou a acionar o staff do William Rocha para saber a situação do atleta, mas ainda não aprofundou em negociações, porque tem uma expectativa de conseguir uma resposta do Red Bull Bragantino até no mais tardar esta quarta-feira sobre o Léo Ortiz. Flamengo e Red Bull Bragantino não negociam mais. Quem está negociando com o Red Bull Bragantino são os empresários do Léo Ortiz. O Léo Ortiz que, inclusive, voltou a treinar hoje, se apresentou com o Red Bull Bragantino e treinou normalmente. Profissional que o é, esteve lá cumprindo todas as exigências do técnico Pedro Caixinha. Então o Flamengo vai aguardar uma resposta definitiva do empresário do jogador para saber se evolui em conversas com outros atletas ou se vai ter jogo com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nesse momento, há um desânimo muito grande no Flamengo em contar com o Léo Ortiz. Já com o Juninho Capixaba, o Flamengo praticamente descarta a possibilidade dele chegar na equipe rubro-negra. Por isso, o Flamengo trata a situação do Matias Vinha como sendo uma situação extremamente prioritária. O empresário do Matias Vinha quer colocá-lo no Flamengo, e apenas no Flamengo. E deu uma declaração lá na Itália dizendo que espera resolver tudo com o Roma ainda esta semana. Quem sabe o jogador estará liberado para chegar ao Flamengo nos próximos 15 dias. No caso do Matias Vinha, dificilmente ele vai viajar para os Estados Unidos com a equipe rubro-negra se for contratado. Ele ainda precisa de pelo menos mais 2 semanas de recuperação da lesão do dia 7 de dezembro do ano passado.
Portanto, ele deve, se chegar ao Flamengo, ficar no Ninho do Urubu dando continuidade ao tratamento e não indo aos Estados Unidos com o restante do grupo rubro-negro. O Flamengo tem muita coisa para poder fazer, muita coisa para poder trabalhar em muito pouco tempo. E ainda temos uma notícia que essa não deve estressar ninguém. O Flamengo anunciou o novo dono da camisa número 7. Não será Nicolás de la Cruz. O dono da camisa número 7 do Flamengo agora será Luiz Araújo. Aliás, o Everton Ribeiro esteve no Ninho do Urubu hoje, onde recebeu medalhas, recebeu premiações pelo tempo que jogou no Clube de Regatas do Flamengo. Everton Ribeiro deixa agora de ser jogador rubro-negro e parte em definitivo para o Bahia. Em definitivo, até o Flamengo voltar dos Estados Unidos. No jogo Flamengo e Vasco, Everton Ribeiro estará no Maracanã se despedindo da nação rubro-negra. Caraca, nação, olha a quantidade de notícias. E aí eu peço a vocês que sempre se lembrem dos 3 Cs. Qual que é? É isso, vocês já sabem. Curta, comenta e compartilha os nossos vídeos. Os 2 primeiros, a curtida e o comentário, geram engajamento e o YouTube passa a nos divulgar mais. O compartilhamento é o seu compromisso com o crescimento do nosso canal, fazendo com que a nossa existência permaneça por mais tempo aqui. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo juntos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.